Muito boa noite a todos. Muito bom, mas é bom de todo jeito, é bom demais da conta, né? Como diz um bom mineiro, é bom toda a vida. A gente está assim entre irmãos na casa da gente, né? Então, agradeço a presença de todos, peço as bênçãos da espiritualidade maior para nos intuir, para abrir nossos corações para a mensagem que possamos trocar entre nós e aprender, e lá fora levar isso no nosso dia a dia, porque é lá que nós temos que agir, né? É ali fora. Então, aqui a gente aprende, se alimenta, fortalece. Lá fora a gente leva o espiritismo, leva a casa espírita. Então, que sejamos nós estes portadores do espiritismo a cada um que passar pelos nossos caminhos, né? E é muito bom a gente ver crianças como esse lindo Arthur, né, que já nos acompanha, que acompanha aqui na casa há tantos anos, crescendo e se aprimorando dentro dessa filosofia, dentro dessa doutrina, que só nos faz comprovar aquilo, é um corpinho novo num espírito antigo, já evoluído, né? Então, uma grande tarefa para todos nós que estamos no caminho dele, e uma grande ajuda que ele nos traz. Então, o pensamento é uma das falas que em todas as obras sérias do Espiritismo esse tema é abordado. Pensamento, e quase sempre, ele nunca, mas quase sempre ele vem junto com uma segunda palavra, que é vontade. Então, nas obras espíritas sérias, em todas elas, desde a codificação, obras de André Luiz, de Emmanuel, Leon Denis, Gabriel Delane, todas elas, a gente tem capítulos, ou inseridos capítulos, tem esse tema. E alguns deles, especificamente, sobre o tema pensamento. Tamanha a importância, mas por quê? O que é que nos difere? Por que é que o pensamento é algo tão importante? Nós fazemos parte de um reino animal. Neste reino animal, nós somos a espécie que mais se dedica a exercer o pensamento no sentido de escolha, principalmente, e expressão dessa escolha e das nossas emoções através das palavras. Alguns animais a gente vê hoje que também já tem, parece até um senso de sentimento e de responsabilidade grande, mas eles ainda não têm a capacidade humana de expressar esse afeto e ainda são muito condicionados pelo instinto. Nós já ultrapassamos, na verdade, a grande maioria dos instintos e já conseguimos então usar a nossa escolha, o nosso arbítrio, né, para que possamos então dar passos adiante. E o que nos dá essa condição é essa capacidade de pensar de um modo diferenciado. E esse pensar nós temos na doutrina espírita que nos chega como se fosse não, sendo a herança que nós temos do Criador, que passa então a se expressar de um modo mais evoluído, mais abrangente em nós, espécie humana. E a doutrina espírita nos diz então, através do Livro dos Espíritos, um dos momentos em que é citado a respeito do pensamento é que possuímos em nós então
pelo pensamento e a vontade, olhem aí, essa dupla quase sempre juntas, né? Um poder de ação que alcança muito além dos limites da esfera corporal. Ou seja, nós estamos dentro de um campo vibracional que no Espiritismo chamamos de fluido cósmico ou fluido universal, que é o hálito, a emanação divina permanentemente alimentando toda a criação. André Luiz fala que é como se fôssemos peixes dentro de um grande oceano. E nesse oceano, então, esse oceano sendo, então, essa emanação divina a nos alimentar permanentemente. E que, portanto, uma vez que estamos dentro deste oceano, somos parte dele. E recebemos todas as emanações, recebemos todas as influências dele, de tudo que ocorre no oceano, e também, mesmo sendo pequenos peixinhos, a gente também modifica o oceano. E no decorrer dos tempos, das eras, podemos inclusive, como diz na Gênese, produzir transformações através de pequenos moluscos, de pequenos seres no oceano, produzir ali a formação de ilhas através de conchas, de movimento de substâncias químicas que eles fazem e que no decorrer dos séculos vão se formando ali, então, ilhas, modificando a geografia, inclusive, do planeta, né? Então, por mais insignificante que seja, todos estão submersos nesse fluido cósmico universal, recebendo as emanações divinas, nós especialmente, através de cada respiração, através de cada inspiração, através do alimento que nos é dado por outras vidas, né? Vegetais, animais, minerais, que vão então repondo, refazendo o nosso corpo físico e agindo especialmente também nas nossas emoções. Então, e através daí também nos auxiliando nesta marcha do espírito, nesse processo evolutivo, para que sejamos sempre melhores, porque essa também é uma das leis espíritas, a lei do progresso, que nós estamos sempre indo num progredir, num evoluir, diz no livro dos Espíritos, desde o átomo até o arcanjo. Todos nós vamos evoluindo até muito próximo do nosso grande Pai. Essa é a finalidade desse percurso todo. E contamos então com essa ajuda, com esse atributo que é o pensamento, acompanhado sempre então da vontade, para que a vontade sendo o vetor, né, aquela força de impulsão para que o pensamento se concretize, para que possamos, especialmente, numa busca de transformá-lo com o uso da vontade, fazer com que isso se concretize, né? Porque a gente, quantas intuições, quantos pensamentos que a gente tem e que não levamos adiante, e que deixamos para lá, que muitas vezes pensamos, mas isso é coisa da minha cabeça, ou então isso é muito difícil, né? Então, é muito importante que nós nos lembremos que a vontade vai nos amparar, vai nos dizer que somos capazes, vamos tentar. E quando a gente dá esse passo para tentar, como numa grande caminhada, né? Eu me lembro que quando eu fiz o preparo para ir lá para o Caminho de Santiago, nossa mãe, de início, ano antes, eu comecei a fazer assim, 500 metros.
né? E eu sabia que eu teria que caminhar quase 20 quilômetros por dia para conseguir esse meu objetivo. Mas eu queria. Então eu tive que usar a vontade. E a vontade amparada sempre numa disciplina, porque não adiantava eu dizer eu quero. Eu também tinha que me propor a fazer os primeiros metros, para seguir no primeiro quilômetro, para a partir daí ir somando quilômetros, de acordo com aquilo que eu também me via capaz de seguir, mas sabendo que eu poderia conseguir. E há 11 anos atrás, fiz os 830 quilômetros do caminho. Então, assim, é apenas um exemplo, né? E muitas outras coisas que nós temos na nossa vida diária e que nós só vamos conquistar assim, dando passos, dando os primeiros passos e seguindo à frente num progresso. Então, Joana de Ângeles nos lembra assim: a criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Então, nós tanto podemos conseguir usar esta força de pensamento como uma alavanca para nos levar adiante, como também, se não dermos conta dela, se não procurarmos dar a essa força altamente criadora, potencialmente criativa, a gente pode deixar ela como folhas ao vento, que o vento passa para cá, leva para lá, o vento bate para lá, leva a folha para lá, e algo sem controle, fazendo com que nos afundemos em todo e qualquer tipo de vibração que a nossa mente capta, porque nós somos antenas, somos como antenas de rádio, que estamos abertos a todo tipo de emissoras, mas cabe a nós sintonizar a emissora que a gente quer. Então, se o nosso padrão mental está sempre ao léu, à vontade daquilo que nos chega, nós nos tornaremos mesmo joguetes, né? Das mais diversas vibrações que tem aqui no nosso planeta, de seres ainda pouco evoluídos, que ainda estamos evoluindo, que ainda temos a conquistar, né? E com muita frequência nós damos como se fossem tiros no pé, porque é muito comum a gente usar esse tipo de exclamação: ah, eu não acredito, ah, e isso é muito, eu não dou conta não. E nós espíritas, então, a gente vai deixar para a próxima encarnação, né? Ah, é um obsessor. O obsessor é um irmão nosso. É um irmão nosso que está precisando evoluir, é só isso. E que em algum momento, ou nós produzimos nele uma dor, que agora então, que cria com ele esse vínculo, que poderia ser de amor, mas que nesse momento é de desentendimento, é de dor. Então, ou então, nós estamos numa frequência vibratória que permite com que seres da mesma condição, no mesmo campo vibratório, se aproximem de nós. E óbvio, são peixes também nesse grande universo. Então, nos influenciam desde que estejamos no mesmo campo vibratório, né? Então, é o cuidado que temos que ter com o que nós pensamos, com o que nós falamos. Ah, eu sou burra mesmo. Ih, eu sou muito chata. Mas nervoso. E às vezes a gente faz isso com aqueles que a gente mais ama. A gente acorda, o companheiro diz:
bom dia, amor. E a gente diz, não fala comigo hoje porque eu já estou com o ovo virado. Como se tivéssemos, inclusive, o direito de diminuir a felicidade do outro, né? Então, assim, os cuidados que a gente tem que ter. E o que a gente está plantando para esse nosso dia? É coisas desse tipo? Então, se eu percebo que eu estou assim, eu tenho que usar o meu desenvolvimento intelectual para dizer, opa, eu quero estar diferente, eu não quero levar o dia inteiro assim. Então, bom dia, amor. Oi, amor. Bom dia. Mesmo que pareça que seja uma mentira para mim. Mas é melhor eu mentir para algo bom do que ficar afirmando algo que eu posso transformar. Porque podemos transformar. E aí, de tanto que a gente pensa naquilo, como temos essa força criadora em nós, a gente constrói aquilo que a gente vai pensando. Então, é muito bom que a gente use essa força criadora a nosso favor. E só comigo que acontecem essas coisas. E não tem jeito, e não sei o quê. A gente faz essas coisas. Então, tenhamos cuidado. A raça humana, o ser humano não deu certo, gente. Nós espíritas não podemos nunca falar isso. Nós temos o governador do planeta, ele que nos acolheu e que disse, ó, nenhuma das minhas ovelhas, nenhuma vai se perder. Eu sou responsável por todas essas, até por aqueles que estão lá, estuprando, assassinando, matando, corrompendo. Todos são irmãos e todos vão ter que chegar ao mesmo ponto de angelitude que o arcanjo. E nós todos podemos ajudar quando tomamos para nossa responsabilidade cuidar dos nossos pensamentos. Porque se estamos dentro desse grande oceano, um oceano de vibrações, quando nós emitimos uma boa vibração, isso reverbera e de repente faz com que alguém que esteja com uma grande dor possa respirar um pouquinho e dizer, eu acho que eu posso seguir por hoje. Essa é a nossa responsabilidade, não só conosco, não só com aquilo que a gente pode conquistar, mas como um ser dentro desse grande campo vibracional que é o universo, não só a Terra, o universo. E então, André Luiz nos diz, onde há pensamento, se eu estou pensando, tem correntes mentais, vibrações, frequências vibracionais que saem de mim. E onde há correntes mentais, existe associações. Aqueles que pensam igual se aproximam, estão junto de mim. E toda e qualquer associação é interdependência e recíproca influência. Então, chega essa figura maravilhosa. É um índiozinho pequeno, diante de lobos ferozes, dizendo quietos. E é assim que a gente deve fazer com os nossos pensamentos, especialmente aqueles que nos trazem tanta dor. Aqueles que nós passamos a emitir em relação a outro que a gente nem conhece às vezes, ou principalmente àquele que nos feriu, aquele que nos magoou, aquele que nos disse coisas que a gente não gostaria de ter ouvido, aquele que provocou em algum tempo, e isso às vezes a gente nem sabe agora, mas que a gente sente, eu fui com a cara daquela pessoa. Talvez seja porque com este aí que está no nosso caminho, a gente tem que preencher ele de bênçãos, mesmo que seja mentalmente, para que ele possa seguir adiante, né?
E aí, quando o encontrarmos de novo, termos vínculo de afeto, de amor, e não de dor com ele, né? Então, se do mesmo modo pensamos no bem, ouvimos uma boa música, falamos coisas que tragam esperança, entusiasmo, confiança, fé, se lemos, temos boas leituras, se buscamos o contato com a natureza, se fazemos uso da prece, que dentro da doutrina espírita é fundamental, porque é a hora em que o nosso pensamento se dirige às camadas vibracionais mais elevadas, né? Então, fazendo uso desses recursos, a gente vai elevando o campo vibracional e fazendo com que mais felicidade nos chegue. Só assim, não tem outro jeito. E somos capazes, e temos todas as armas disso. E anjos vêm para o nosso caminho, através da esposa, do marido, dos filhos, de um amigo, através de um sorriso na rua. Quantos exemplos a gente tem disso na nossa vida? E para contextualizar isso, a maioria de vocês já devem ter visto, esse pesquisador japonês fez pesquisas congelando água com as mais diversas vibrações. Pensamentos que ele emanava sobre aquele tantinho de água, levava, congelava, levava para um microscópio e fotografava os cristais das moléculas de água congelados, né? E aí, então, ele vai provar para nós que nós somos mais de 70% do nosso corpo é água. E se isto ocorre na água, quando também temos pensamentos semelhantes, isso também vai reverberar em cada célula do nosso corpo, fazendo com que nos curemos ou nos adoecemos ainda mais. Então vejam lá, um pensamento de raiva num cristal congelado de água. Vejam a forma que se faz e vejam quando vibra em amor. Isso é esse pesquisador falando. Antes da prece, a água de um rio poluído. Pegou, congelou e deu isso aí. Fez uma prece na água daquele mesmo rio poluído. E encontrou depois esse tipo de cristal formado no congelamento da água. Um heavy metal. Olha lá, né? E aí, uma música de Bach. Eu não lembro agora uma música de Bach, mas de Vivaldi eu lembro para dar de exemplo, imagino. Olha que diferença. A gente sente isso, né? E a água, um ser vivo, também. O congelamento da água da fonte de Lourdes, na França, olha que coisa linda. E a água exposta ao sentimento de gratidão. Então, toda casa espírita, quando terminam os passes ou uma palestra, sempre tem a oferta de um copinho com água magnetizada que os médiuns magnetizaram junto com os mentores da casa. Então, o passe, ele cura o nosso campo vibracional, o nosso corpo mental, emocional. Quando tomamos esta água, ela produz essa reverberação em todas as células, no campo de todas as células do nosso corpo. E não é só essa água, é a água que nós também podemos todos os dias, numa hora que precisarmos, pegar um copo de água, fazer uma prece e pedir, transforme um remédio para que me dê a alegria, para que cure a minha dor, para que desencrave a minha unha do pé, para que me permita bons pensamentos. Me ajuda, Pai, me ajuda a tirar a saudade desse amor
que está aí mais perto de você do que agora aqui nos meus braços. Me ajuda, Pai, para que eu consiga pagar aquela conta que eu preciso. Transforme, Senhor, esta água no equilíbrio necessário para que eu leve esse dia. Isso se transforma num remédio. Porque também no livro dos Espíritos dizem que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Se nos influenciam muito mais do que imaginamos, tenhamos juntos de nós bons Espíritos, porque eles sempre estão ao nosso dispor. Mesmo na maior dor que a gente tiver, mesmo na maior dúvida que a gente tiver, está com dúvida se tem mesmo ajuda, se não tem ajuda, peça e veja. Desafio a todos, porque na minha vida eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, é bem provável que eu cometa mais erros que vocês. Mas todas as vezes que eu pedi e que eu me coloquei à disposição de tentar ver essa ajuda, não só esperando que isso caísse sobre mim, mas pedindo, Pai, me ajuda a ver e me dê coragem para seguir. Não teve uma única vez que eu tenha feito isso que o auxílio não tenha me chegado. Então, meus irmãos, sigamos em frente. E esse livro maravilhoso desse escritor espírita pós-Kardec, contemporâneo de Kardec, na verdade, Leon Denis, diz que a alma humana percorre seu caminho, do átomo ao arcanjo, né? Envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações do seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, a sua glória ou a sua vergonha. Até porque, dizem os Espíritos, nos ensinam que quando daqui sairmos, quando nos livrarmos desta casca, dessa couraça tão densa e pesada da matéria, né? E estivermos no mundo espiritual, nada vai impedir que saibam exatamente o que estamos pensando. Então, treinar o nosso pensamento é exaustivo, gente, porque o tempo inteiro a gente está pensando, não é? É exaustivo, é como ir numa academia que a gente se cansa o tempo todo, mas que a cada dia fica um pouco mais fácil. E esse treino irá nos ajudar para daqui a pouco, não só nessa vida agora, mas conforme pensamos e desejamos o bem, quando estivermos no plano espiritual, vai ser muito bom também já ter esse treino começado, né? E contar com todos estes que nos apoiam nesse campo vibracional do bem. Então, empreendamos essa tarefa, esse treino, esse desafio para conosco mesmo, porque vale a pena. E aí, essa nossa linda morada chamada Via Láctea, onde o planeta Terra provavelmente é um desses pontinhos minúsculos ali, né? Mas que tem essa beleza toda. Saber que nós podemos ajudar tudo isso e que tudo isso influencia em nós. Seguindo então o conselho que o nosso bom Mestre Jesus nos deu de vigiar. O que é vigiar? É estar atento, é prestar atenção, é constantemente tornar-se responsável e dono daquilo que eu sinto e penso. E usar a prece para me ajudar a permanecer numa vibração melhor, para cada vez mais ter bons espíritos comigo, para cada vez mais trazer boas vibrações para mim e para todos aqueles que passam pelo meu caminho, especialmente aqueles que estão mais próximos de mim, aqueles que eu mais amo. E então fazermos realmente aquilo que é o desejo da gente, de que todos sejam felizes. Porque a gente deseja isso para todo mundo no aniversário,
a gente deseja isso para todo mundo quando a gente vê uma criança subnutrida, quando a gente vê alguém no hospital, quando a gente vê alguém com uma dor danada, não é? Nosso desejo, tomara que você tenha ajuda, tomara que você fique bem, tomara que você seja feliz. E às vezes a gente fala isso e depois fala, mas também, tá vendo? Aí pronto, desarrumou tudo. Né? Então, é importante que fiquemos atentos a isso, para que tenhamos bênçãos, possamos distribuir estas bênçãos, apesar dos nossos erros. Mas lembre, é uma caminhada, vai dar bolha no pé, vai doer o joelho, vai torcer o tornozelo, vai ter sede, vai ficar na chuva, vai dormir mal, vai ter alguém que vem e que te dá um empurrão. Está tudo certo, faz parte da caminhada, é só seguirmos em frente, porque também virão pessoas que vão querer fazer um curativo no pé, virão pessoas que querão amparar na hora que você desequilibrar, virão pessoas que irão te oferecer um bocadinho de lanche, uma coisinha gostosa. Então, os anjos estão sempre ao nosso redor, sempre juntos de nós, na grande maioria das vezes materializados na nossa vida o tempo todo. Então, que Deus nos abençoe, que prossigamos nesse caminhar em direção à angelitude. Eu acho que seremos anjos maravilhosos e que iremos nos encontrar e nos abraçar com a mesma alegria, né, que a gente encontra aquele amigo que há muito tempo a gente não vê. Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por esse caminhar, muito obrigada por eu saber que eu posso contar com todos vocês e saibam que comigo também todos vocês podem contar, sabendo que essa pessoa aqui é cheia de bolhas, de torções, de não sei o quê, mas que estamos na caminhada. E que, se possível, se for a hora de qualquer um de vocês tropeçar e eu estiver perto, tenham certeza que eu vou segurar. Tá bom? Porque não vou ser só eu, são todos esses que estão conosco. E quando usarmos a nossa água magnetizada, lembremos, ela está curando todo o nosso corpo. Tá? E todas as vezes que fazemos uma vibração para alguém, uma prece, é isso também que emanamos no fluido universal, e os primeiros a receber somos nós mesmos. Então, que o nosso bom mestre nos abençoe, para que prossigamos nessa caminhada, né? E que